Olá, estamos de volta agora para gravar os melhores do ano, aquelas leituras que me fizeram vibrar. Te confesso que eu não sei se eu gosto de fazer esse vídeo ou se eu odeio, porque é uma mistura dos dois, é um momento esperado e que a gente rememora muita coisa, mas ao mesmo tempo é muito difícil separar. Botar em ordem e de preferência, mas bora lá que vamos tentar fazer o máximo aqui. Roda a vinheta e a gente conversa. Sempre com uma trilha sonora de fundo, os barulhos da rua, relevem, para a gente começar com a 10ª colocação, sempre lembrando que coloquei em ordem assim, porque é um top 10, mas é bem difícil dizer se esse foi o primeiro que eu gostei, que eu mais gostei, ou se foi o último, ou etc, tá? Dos mais ou menos 70 livros que eu li esse ano, separei 10 aqui. Bora lá. Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Noah Harari, LPM. Vocês provavelmente já ouviram falar de Sapiens. É uma não ficção que trata do nascimento do homem, do nascimento da humanidade, sua evolução e diversos aspectos do nosso crescimento enquanto humanidade. E eu achei sensacional. Eu ouvi, na verdade, eu não li aqui, porque eu baixei no Outbooks e gostei muito de ouvir por lá, mas sempre com a intenção de reler aqui para poder aproveitar ao máximo a leitura. E vou te dizer que livraço. A gente vai descobrir fatos, obviamente, que a gente desconhecia sobre a história da humanidade. A gente vai fazer relações entre questões que a gente não tinha pensado antes, pelo menos eu não, né? Por exemplo, do dinheiro ser a nova religião do mundo. E, enfim, são muitas questões que ele aborda. E depois vem, na continuidade, vem o Homo Deus, que eu não li. E tô com um pouco de receio de ler, porque dizem que é um tanto quanto preocupante, né? Ler tudo aquilo e ver para onde nós caminhamos. Mas, enfim, eu gostei muito de ler Sapiens. Leiam, aproveitem, degustem, ouçam com Outbooks e maravilhoso. 10ª colocação. 9ª colocação, Carol Emke, Contra o Ódio. Esta é uma edição do Goethe Institute. Só posso te dizer que foi um soco no estômago, me fez pensar várias questões a respeito de ódio, e não é que me fez pensar e repensar o meu fazer, porque considero, pode ser que eu esteja errada, mas eu considero não ser uma pessoa que odeia ninguém e forma alguma de vida e de se comportar na vida, né? Então, por exemplo, aqui fala sobre todos os ismos, os racismos, os fobismos, entre aspas, né? A homofobia, o antissemitismo, e aí incluído o ódio ao judeu e o ódio ao muçulmano também, né? Porque todos são semitas. E não considero que eu tenha algum tipo de ódio nesse sentido, mas achei muito importante ler e discutir e pensar algumas práticas de muitas pessoas que dizem assim: não é que eu odeie, por exemplo, negros, mas eu fico preocupada com a questão de... A autora alerta para isso, que quando a pessoa diz assim, não é que eu odeie, mas eu fico preocupada, aí já tem embutido um preconceito, porque fica preocupada com o quê? Com a existência de negros? Com a existência de brancos, a existência de amarelos, a existência de gays, a existência de... do quê? É difícil de explicar rapidamente, mas eu achei um livro essencial contra o ódio,
Vocês veem que tá tudo marcado aqui, ó. Tem folha por aqui, acho que passei. Ó, tem anotações assim. Sensacional. Número 9. Oitava colocação. Vamos botar uma HQ bom, representando outras tantas boas HQs que eu li. Eu li este volume, já comprei o segundo, e eu achei uma gracinha, achei bem desenhada, achei uma fantasia interessante. Aqui é a menina... Putz, esqueci, deixa eu ver se eu me lembro. Espinho! A menina Espinho, tem a vovó Ben, e tem dragões, e tem outros seres diferentes. Olha, adoro essa foto aqui. Como tocou o telefone, eu tive que parar de gravar para atender, talvez eu tenha mudado o ângulo da câmera. Relevem, né? Coisas de Cláudia, e bora lá continuar. Eu tava falando então de Bom, que é uma delícia, e está na minha 19ª, 8ª colocação, representando outras HQs muito bacanas, e essa vale muito. 7ª, 6ª e 5ª colocação, falar de 3 livros brasileiros. Vamos botar na 7ª colocação o São Bernardo. Eu deixo aqui a capa, o meu eu emprestei para minha afilhada, e vou te dizer que eu li com muito prazer este livro. Foi uma grata surpresa. Não esperava grande coisa, mas eu fiquei muito feliz em ler esse livro, que trata de um homem que resolve escrever as suas memórias num livro e pede ajuda aos companheiros. E os companheiros acham complicado fazer isso junto com ele, porque não se acertam. Ele acaba escrevendo sozinho e nos contando a sua história de vida, que ele demorou para casar, se apaixonar e se apaixonar. Nem entendemos direito se ele se apaixonou, mas me parece que sim, mas de uma maneira mais comedida, né? Ele foi arrumar a mulher, digamos assim. E foi um homem que tinha sempre metas. Ele queria ser mais rico e ter determinada fazenda, e ele foi vencendo seus objetivos e conquistou fazendo o que ele queria. Não quer dizer que tenha sido por meios muito lícitos, mas ele não era o coronel típico, me parece, que a gente via e vê, por exemplo, em livros de Jorge Amado, ou qual foi o outro que eu tava pensando aqui? Eu acho que tem mais algum livro por aqui que... Ah, acho que Chapadão do Bugre, que eu vou mostrar depois, que tem uma coisa assim também de um coronelismo. Mas é um livro sensacional, me deu muita alegria, repito, e prestigiem a literatura nacional, clássica e contemporânea, porque vale muito a pena, tá bem? 6º livro, subindo em direção ao mais amado do ano, A Palavra que Resta, de Stênio Gardel, um livro brasileiro contemporâneo, de uma sensibilidade, de uma delicadeza, ao mesmo tempo que fala da crueza da vida, de preconceito, de dificuldades com o povo LGBTQ+, etc., que eu fiquei encantada. Stênio é aparentemente um iniciante na escrita, e como escreveu bem, como fez um livro que, ao mesmo tempo que é duro, porque a realidade do nosso personagem principal aqui é dura, ao mesmo tempo que tem essa dureza, é de uma suavidade inacreditável. Que livraço! É um livro pequeno, digamos assim, umas 150 páginas, mas é lido numa tacada só e vai aquecer o teu coração. Dê uma chance para a literatura nacional, leiam Stênio, porque é incrível. 5º livro desse nosso Top 10, Chapadão do Bugre, de Mário Palmério, um dos 12 livros para ler em 2021. E que livraço, minha gente! Que livraço! Fiquei apaixonada por essa história de matadores de aluguel, de capangas, de um sertão infestado de marginais que colaboram com políticos e que compram votos e que mandam na região.
e lugares em que a vida pública é infestada de mau caráteres. Será que eu falei certo? Nunca tinha lido Mário Palmério. Vou buscar mais coisas dele. Tomara que eu encontre mais facilmente, porque que leitura boa, viu? Me apaixonei e gostaria muito de poder continuar lendo algo dele. Quarto livro do nosso Top 10, George Orwell, 1984, que todos já sabem, aqueles que me acompanham aqui no canal, que foi uma releitura das mais proveitosas, das mais lindas. Perdi aqui a fitinha que guardava esse livro, mas enfim. Que leitura incrível, me fez pensar milhões de coisas, me fez estudar com prazer as circunstâncias que rondaram este livro. Orwell cansou de dizer, embora as pessoas não acreditem, que não era uma crítica ao comunismo e nem era uma crítica ao Partido Trabalhista inglês, e sim era uma crítica a ditaduras, e ditaduras severas, como essa, talvez Coreia do Norte, não sei, não temos notícias do que acontece no país, né? Que coisa incrível, que pavor, que difícil seria viver num mundo em que os nossos passos são completamente controlados, os nossos pensamentos e as nossas microexpressões faciais. Incrível! Leiam esse clássico, que eu vou te dizer que gostei mais que A Fazenda ou A Revolução dos Bichos, que quero reler também, mas tenho a impressão que nada vai bater esse. Além do que, essa edição primorosa, linda, da Companhia das Letras, tem vários adendos aqui, vários textos de apoio e capas anteriores do livro. Maravilhoso. Leiam. Sim, eu sei, eu vou dizer todos leiam, porque afinal de contas são o top 10 e eu vou querer indicar todos para vocês, né? Bora lá com o terceiro livro mais amado do Brasil neste canal e que vai representar uma série, na verdade, que é este aqui, que representa as Crônicas Saxônicas. Este é o livro 2. Na verdade, dos 4 que eu li até o momento, eu acho que eu gostei mais do terceiro. Mas toda a série é incrível. E para quem não sabe do que se trata, ele conta a história da invasão viking na Inglaterra. Num momento lá, século 9, 8, que a Inglaterra não era um reino ainda unificado. A Inglaterra era um conjugado, digamos assim, de reinos. Reino de Wessex, reino da Anglia Oriental, reino da Nortúmbria, barulho da rua, participação especial dos vizinhos. E chegam esses homens diferentes, saqueadores, conquistadores, que matavam, estupravam, pegavam os saxões, os anglo-saxões como escravos, e houve alguns focos de resistência que foram bem complicados. Sobreviveu no caos, no meio de tantos reinos que foram caindo para os dinamarqueses, Alfredo de Wessex, que foi o rei que começou a pensar na unificação da Inglaterra. E que série! É uma série histórica, um romance histórico. O nosso personagem central, que é o Uhtred, ele não existiu realmente, mas existiu uma família, se eu não me engano, família Uhtred, num castelo que foi da família do autor, dos antepassados, né? Então ele botou um antepassado dele nessa história, e os outros personagens são reais, com exceção de um ou outro que não, né? Então houve personagens históricos aqui, é um romance lindo, de muita reviravolta. Eu vou te dizer, se você gosta de reviravolta, de plots, eu acho que tem um a cada página. Juro pra ti que não é mole esse autor. Leia! Você vai adorar. Agora, eu tenho mais 2, os grandes vencedores desse ano, que eu amei de um tanto. E são 2 livros completamente diferentes e que valeram, no meu entender, cada
vírgula que tinha em cada um. Bora lá conhecer Drácula, de Bram Stoker, nessa edição também primorosa da Darkside. Classicaço, provavelmente é o livro que eu mais acho bonito na minha estante. E eu tava muito tempo para ler Drácula e eu me pergunto por que eu não li antes. Vou te dizer que é uma fantasia, obviamente. Falamos aqui de um vampirão grotesco, mau e que vai causar um grande problema para os nossos heróis. Eu conhecia, obviamente, a história, tinha visto o filme, mas eu quero reler Drácula de Bram Stoker. Desculpe. Mas eu quero rever o filme. O Drácula de Bram Stoker ganhou prêmio, Oscar e etc, se eu não estou enganada. E eu tinha muita curiosidade pelo livro. E conta a história de um rapaz que é como que digamos assim, um agente imobiliário, algo do tipo, que vai até a Transilvânia vender terras e ajudar um conde que vive lá a se estabelecer em Londres. Esse conde quer comprar algumas propriedades, ou uma ou duas, sei lá. Esse rapaz, ele é noivo e essa noiva tem uma grande amiga, que é a Lucy. E nós vamos ficar sabendo que ela é muito frágil, a Lucy. Ela é a alegria de todo mundo, ela é doce, ela é meiga, tem 3, 4 homens apaixonados por ela. Mas ela vai sofrer um diabo nas mãos desse Drácula. O nosso herói também. E toda uma turma de amigos que vai se reunir para desvendar o mistério da doença que Lucy vai apresentar e de quem é esse Conde Drácula e o que ele faz ali em Londres. Muito, muito legal. Leiam. Que delícia maravilhosa, gostosa, cheirosa e incrível. Por fim, talvez o mais importante, este sim, ganhou o meu coração para toda a vida e entrou para aqueles melhores da vida, com certeza, ao lado de 100 Anos de Solidão e A Prata do Tempo. A Casa dos Amores Impossíveis, de Cristina Lopes Barrio. A Cristina é uma espanhola que escreveu uma saga familiar, gerações de mulheres que se sucedem sofrendo por amor. O livro é tão poético, o livro é tão, como vou dizer, diferente. Não, a escrita não é diferente, mas ele é, sim, na apresentação dessas mulheres, porque elas são mulheres com esquisitices mesmo. Não é esquisitice do tipo que a gente vê todo dia e que, ok, a pessoa é só diferente de mim. São mulheres muito diferentes, que têm umas bizarrices e têm amores desbragados, amores que, enfim, elas são passionais, elas chegam a ser más em alguns momentos, elas são apaixonadas pelos seus homens e pelos seus filhos e filhas, ou whatever. E eu já dei de presente este para outros amigos, porque achei maravilhoso, uma grandíssima leitura. Parece que vocês estão percebendo, né? Eu gosto dessas sagas familiares, então não é à toa que 100 Anos de Solidão é um dos livros da vida. A Prata do Tempo é outra saga familiar. E agora a Cristina Lopes Barrio também. Que grande surpresa que eu tive esse ano com este livro. Partimos para o próximo ano, tentando acumular novas boas leituras e pensando que para o ano que vem eu quero ter tanta dificuldade quanto eu tive nesse, ou talvez mais, para separar esses top 10 aqui, esses livros, porque sinal que daí foi tudo bem e foram grandes leituras. Beijos, me liga,